Olá! Nossa aula de hoje continuará o tópico de adição de forças coplanares. Para encontrar uma resultante, ou seja, a força consequente da adição das forças coplanares, nós podemos empregar qualquer um dos métodos já vistos na última videoaula, que é a notação escalar ou vetorial cartesiana. Lembrando que as forças coplanares no qual estamos referindo são forças que estão no mesmo plano. Fazendo então um somatório de F1, F2 e F3, nós empregamos as retas paralelas a x e y no nosso sistema cartesiano, então para F1, para F2 e para F3, e assim fazemos o somatório. Mas antes nós precisamos determinar quem é F1, quem é F2 e quem é F3. Assim nós afirmamos que F1 é F1xi mais F1yj, no qual F1x e F1y são as componentes retangulares do vetor F1 e IJ são as direções ao longo de x e y, respectivamente. O mesmo vale para F2 e para F3, no qual temos atenção aqui ao sinal negativo de F2 no eixo x, na direção aqui x, e de F3 negativo na direção y. Lembrando que os sinais negativos usamos somente nas contas, nos cálculos numéricos. Na representação gráfica, as pontas das setas já nos dão essa informação. E assim podemos somar, no qual a força resultante que procuramos é F1 mais F2 mais F3. Se substituirmos essas três equações nessa, e isolando aí, colocando em evidência o nosso I e nosso J, nós temos que F resultante será F1x menos F2x mais F3x vezes I, mais F1y mais F2y menos F3y vezes J. Daqui nós podemos inferir que o termo dentro do parênteses que multiplica I é a força resultante em x, e o termo entre parênteses que multiplica J é a força resultante em Y. Ou seja, a força resultante vai ser a força resultante em x vezes o I, mais a força resultante em Y vezes o J. Em outras palavras, a nossa força resultante em x é o somatório de forças em x, e a nossa força resultante em y é o somatório de forças em y. De um modo gráfico, o que nós temos aqui? Nós temos uma força resultante, que é a soma dessas três forças, com componentes em x e em y, na qual a força resultante intensidade vai ser a raiz quadrada de frx ao quadrado mais fry ao quadrado. Podemos inferir aqui pelo teorema de Pitágoras, frx ao quadrado mais fry ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Se considerarmos a direção de fr como um θ, nós temos que θ vai ser a tangente menos 1 de fy sobre fx. De um outro modo, se eu tenho uma força F1 com componente F1x, componente F1y, somo uma força F2, no qual tem uma componente F2x, intensidade aqui ao longo de x. Como está no sentido negativo, vou ter uma componente aqui F2y, no sentido negativo, a nossa força resultante sai da origem do primeiro vetor e chega na extremidade do último vetor, será dada por componente em x e componente em y. Quanto vale frx então? F1x mais F2x. Quanto vale fry? F1y menos F2y. Então, aqui nós temos o somatório, na qual F1x mais F2x representa o componente em x e F1y menos F2y representa o componente em y, da nossa força resultante. Em outras palavras, força resultante igual ao somatório de forças em x, essa expressão que multiplica o i, e força resultante em y, que é o somatório de forças em y, que é essas componentes que multiplicam J. Sempre bom lembrarmos que os valores das componentes escalares fx e fy de um vetor f serão positivos se estiverem no primeiro quadrante, se o nosso vetor f estiver localizado nesse primeiro quadrante. Se ele estiver no segundo, somente a componente y será positiva. Se ele estiver no terceiro, nenhuma componente será positiva. E se ele estiver no quarto, somente a componente em x será positiva. Quando tivermos esse vetor f, exatamente em cima de um desses eixos, seja x ou seja y, a outra componente será igual a zero. De uma forma gráfica, nós temos o seguinte.
Então, nós temos aqui um exemplo prático no qual eu tenho 4 cabos, né? E cada cabo está fazendo uma força no poste. A força resultante, que será a soma dessas 4 forças, né? Será equivalente à substituição dessas 4 forças por uma única força nesse poste, que aplicará o mesmo efeito dessas 4 forças conforme a imagem. Então, pegando aqui um outro exemplo, nós temos a força F1 e F2, que são concorrentes, ou seja, a linha de ação delas se encontra em um determinado ponto. Logo, podemos fazer a adição dessas forças coplanares, no qual a força resultante, né, nós vamos concentrar essas duas forças com origens no mesmo ponto, traçar a paralela e a força resultante nós vemos aqui como a diagonal, né, desse paralelogramo. Uma outra forma de representar essa soma, essa força resultante, seria da seguinte maneira: nós temos aqui F1, F2, né, na extremidade de F1 e a força resultante saindo da origem de F1 e indo até a extremidade de F2. Então, aqui a gente tem pelo paralelogramo e aqui pela regra do triângulo. Uma outra situação é no qual, ao invés de representarmos como no slide anterior, nosso F2 está transladado e chegando nesse ponto de encontro. Ou seja, tem a mesma intensidade, mesma direção e sentido desse F2. Mesma coisa, não interferimos no resultado. E aí a força resultante vai sair do primeiro vetor, na origem do primeiro vetor e chegar na extremidade do segundo vetor. Mesma intensidade, mesma direção e sentido. Ou seja, esses dois casos são equivalentes. Um terceiro caso para mostrar para a gente a relação entre a força e as suas componentes vetoriais ao longo dos eixos aqui, estabelecidos por 1 e por 2 aqui, que não devem ser confundidos com a relação entre uma força e as suas projeções perpendiculares sobre os mesmos eixos. O que isso significa? Então, eu tenho aqui F1 e F2, exatamente o mesmo caso da primeira imagem, que são aí calculados através de leis do paralelogramo, que é a projeção de FR aqui no somatório de F1 e F2. Porém, se eu traçar aqui, continuando o eixo no qual está F1 e o eixo no qual está F2, nós temos que as projeções perpendiculares de FR ao longo do eixo A, no caso aqui FA, e ao longo do eixo B, no caso aqui FB, não são equivalentes a F1 e F2. Então, repetindo, a relação entre uma força e seus componentes vetoriais ao longo dos eixos A e B não são equivalentes às projeções perpendiculares, que são as forças aqui FA e FB. Cuidado com isso. Quando temos projeção perpendiculares, podemos usar as relações trigonométricas do teorema de Pitágoras, de seno e de cosseno. No caso contrário, igual a força F1 e F2, nós temos que usar a lei dos cossenos e a lei dos senos. Atenção nesse ponto. Por fim, para refletirmos, se temos uma componente conhecida da força, nós usamos a regra do triângulo para encontrar a outra. O que isso significa? Se eu tenho F, que é a força conhecida, e uma das componentes, seja ela P ou Q conhecida, nós utilizamos a regra do triângulo para encontrar a outra componente dessa força. Já se temos as linhas de ação conhecidas, nós vamos usar a lei do paralelogramo. Então, como exemplo, se eu tenho a força conhecida, e as linhas de ação que vão ser dadas por esses eixos, eu faço a tracejada aqui paralela em relação a um eixo, em relação ao outro eixo e, consequentemente, pela lei aí do paralelogramo, encontramos as componentes de F, P e Q. Por essa videoaula é só. Na próxima, continuamos o tópico de adição de forças coplanares da unidade 2.